Então, vamos continuar. Voltar para o texto. Então, tem aqui, falando sobre esses justiceiros. Desde o ano de 1949, o primeiro livro que falou sobre esse tipo de espírito, né? O livro Libertação, do André Luiz com Chico Xavier, no capítulo Inesperada Intercessão. É o caso, para quem lê o livro vai se lembrar fácil, que era da mulher que estava obsediada, chamava Margarida, e tinham 60 espíritos que ficavam em cima dela, comandados por Gregório, que era o juiz das trevas. Nesse livro, André Luiz chama esses tipos de justiceiros de dragões. Eu já vi outros livros falando dos dragões, que seriam como isso, uns espíritos bem, assim, daqueles bem cruéis, né? E que se acham justiceiro, fazem os seus julgamentos lá, no Tribunal de Justiça, e o Gregório, que era o principal obsessor, era o juiz, e ele falava que ele obsediava ela porque ele botava assim, tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida pode me proporcionar, que estavam ligados por situações do passado. No outro livro, né, Ação e Reação, já no ano de 57, aí eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do capítulo da Escola de Vingadores. Eu não sei se eu mostro para vocês, eu vou ler um pouquinho rápido, porque não está aparecendo aí não, né? Vou mostrar, vou ler assim rapidamente para a gente não atrasar e vou mandar esse textinho para vocês lá no grupo, tá? Nesse livro de Ação e Reação, o André Luiz, o Hilário e o Silas, eles estavam fazendo parte de uma equipe de socorro. Tinham dois tios que estavam obsediando um sobrinho encarnado. Esses dois irmãos, esses dois tios, eles foram assassinados pelo pai do sobrinho, né? O outro irmão. Então, numa altura do acontecimento, que o André Luiz está lá conversando, está lá vendo eles conversavam até com o André Luiz, eles aqueles vingadores, né, do caso Justiceiro, né, eles eram bem inteligentes, mas o mais esclarecido, que chamava Leonel, ele falou para o André Luiz que eles cursaram uma escola de vingadores, onde ensinavam como deveriam ser realizadas as obsessões. Então, eles falam que nessas escolas eles ensinam que todo mundo tem um desejo central na vida, um tema básico. E nesse desejo central, isso fica na mente da pessoa e reflete na personalidade. E aí eles falam, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, é daí o que a gente se liga, né? Ele fala, conhecido o reflexo da criatura, nós vamos superalimentá-la com excitações constantes, né, e fortalecendo esses impulsos, esses quadros que já existem na imaginação dela, e criando outros, nutrindo assim a fixação mental. Daí, tá vendo a história da fixação mental? A pessoa fica com uma fixação. Então, quem tem tendência para a parte de sexo vai ficar toda hora, vai lembrar daquilo, vai pensar naquilo, às vezes vai procurar, entendeu? Uma situação que leve aquilo. A pessoa tem tendência para pegar dinheiro, tudo aí vai poder ficar pensando em, pô, podia pegar isso aqui, fazer né, dar um jeitinho de articular por aqui de uma maneira que fique melhor, e já também com uma situação de poder, de dinheiro. E aí eles falam que, quando eles não podem, eles botam outras entidades para ficar agindo para eles, por intermédio da hipnose, né? E eles fazem que a pessoa tenha delírio psíquico. E aí é isso que a gente sabe que tem vários tipos de obsessão, né? Não vou entrar nesse detalhe. E aí ele termina dizendo assim, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, aqui nesse momento, a gente tem que lembrar que quanto mais nós alimentamos hábitos mentais edificantes, menos nós vamos estar sujeitos à subjugação de entidades inferiores. Lembrar disso, a gente tem que estar sempre aquela história de vigiar o pensamento. Vamos recordar isso já, já. E o último livro aqui, que nós até já vimos a figura, essa figura aqui, lembra que a mulher que vira uma loba, a mulher está aqui embaixo, bem embaixo no arquivo, está vendo um lobo aqui arriado? Então, aqui está um tribunal de justiça, dentro de um desses locais onde moram esses justiceiros. O livro é Bastidores da Obsessão, no ano de 1970, foi desde quando Miranda começou a falar que a situação do planeta estava ficando difícil, pesada, que está todo mundo contribuindo para piorar a psicosfera, né? Então, nesse anfiteatro, tem um tribunal de justiceiros,
comandado pelo espírito Dr. Teofrastos, cada nome que ele inventa. Esse é o caso da mulher que foi sentenciada a virar uma loba, tá vendo? E aqui tá bonitinho, né, arrumadinho, mas você vê que tem pessoas deitadas ali, todas desarrumadas pelo chão, descabeladas ali, os espíritos que são levados, que já estão dementados. Então, isso aqui só para ilustrar os tipos de justiceiros que já existem há muitos anos. Desde 49 já estão falando com a gente sobre isso, né? Só que, assim, Kardec não falava esse assunto porque o mundo espiritual só abriu mesmo, pelo que a gente sabe, né? Foi mais com os livros do André Luiz, que foram os primeiros a falar sobre isso. E aí depois vários livros foram aparecendo com essas histórias, né? De outros espíritos. Então, o que nós temos que ficar atento aqui é que a questão contra os espiritistas, ou espírita, né? Que ele ainda usa esse termo aí, que hoje em dia ninguém nem usa, isso se fundamentava no sentimento de ódio espontâneo. Esses justiceiros veem, né, no espírita um inimigo, porque são pessoas, né, a maioria tenta se dedicar ao mestre de Nazaré, à ética do amor, da verdade e do bem. E sendo assim, arrastam. A gente consegue, às vezes, levar algumas pessoas, né? A gente conversa, vai lá no centro, vai, assiste uma palestra. Então, arrastam muitos que eles são hostis, que eles querem se vingar. Aí a gente acaba levando essas pessoas para ir para um clima de oração, né? De tentar, às vezes, fazer um trabalho voluntário, que a gente conversa e acaba, né, influenciando. E eles ficam com raiva que nós estamos ajudando essas pessoas. Então, dessa maneira, os justiceiros investiam com rancor e violência contra os espíritas, atacando o ponto vulnerável que existe em todos, perseguindo-os com inclemência. O ponto vulnerável aqui que ele fala é como assim, eles conseguem descobrir na gente o que a gente tem guardado lá dentro, a nossa chaga, né? Que aí na hora a gente acaba pensando de outra maneira, acaba se envolvendo, às vezes, em situações que não são cristãs, e aí, com isso, eles conseguem fazer com que a gente caia, né? São as tais das ciladas. E ele vai falar aqui, o Miranda, que as leis de Deus, elas permitem isso. Por quê? Porque você vai estar... A história da lei de Deus é essa sintonia. Então, se você tem em você uma coisa que está atraindo alguém, e você vai... Agora vamos falar de novo a história da expiação como é que a gente vai fazer o nosso equilíbrio. As leis de Deus, elas permitem essa imposição, porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, todos nós, né? De purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico que devemos reajustar. Então, vamos dar uma paradinha aqui para lembrar, que a gente até comentou isso na última aula lá do lado de Tereza, sobre expiação e prova. O que é expiação? Se você for no dicionário, você tem expiação, não é só com coisa ruim, não. Aí coloca aqui que a expiação é purificação de crimes ou faltas cometidas. Só que expiar também, no outro sentido, vem do latim. Expiare, quer dizer, livrar-se de uma culpa ou erro, pagar por ele, sofrer e padecer por ele. Então, uma diferença básica da expiação para a prova é que a expiação ela tem uma causa, uma ligação no passado. Então, a sua expiação está sempre ligada a uma coisa que você já fez, e aí você vai ter que passar pela expiação para você continuar evoluindo. O que o Kardec fala no livro Céu e Inferno? Ele explica que tem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, ou seja, consertar o seu erro, né? Apagar o traço do erro e a consequência do erro. Arrependimento é o primeiro, expiação e reparação. Então, o que vai acontecer? Quando você se arrepende, você também, na sua expiação, que muitas vezes a gente já se arrependeu antes, mas vai ter que passar por aquela expiação, mas com arrependimento você suaviza as dores e abre o caminho da reabilitação pela esperança. Você tem esperança que você vai, né, se melhorar e tudo. Mas só a reparação vai anular o efeito e vai liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações, dessa cadeia de expiações. O que acontece? Nós temos que reparar de alguma maneira. Então, aqui não é lei de talião, que você... eu matei cortei a mão, aí nessa vida eu vou perder a mão no acidente. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Só que nós temos que reparar. Podemos reparar com o bem.
Eu sei de vários casos, de vários livros, tem pessoas que fizeram, por exemplo, médicos que faziam aborto e tudo. Hoje em dia, depois de uma outra encarnação, eles vieram para justamente o contrário, são parteiros, obstetras, entendeu? Ou então estão ligados a pessoas que fazem mal para a cabeça, para a mente, escrevem livros que induzem as pessoas a suicídio, depois vem numa situação que vai influenciar as pessoas de um modo positivo, vão ser juízes de locais para poder ajudar as pessoas, né? Para o defensor, e dependendo do que é a linha do trabalho. Então, a gente não vai parar só com situações ruins, mas a expiação vai existir. Então, aí, qual é a diferença? Mais uma diferençazinha entre prova e expiação. A prova, ela é necessária para impulsionar o progresso. Então, nós temos provas que só para a gente melhorar. Não, às vezes não está necessariamente ligada a uma vida anterior sua. A cada vez que você puder ter uma prova, você vai subindo. O Emmanuel diz que a provação, é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A prova se assemelha a uma corrida de obstáculos, que tem o poder de impulsionar o progresso humano. Então, quando a prova vem, é para a gente dar uma subida. Sobe um degrau, está te empurrando. Mas a expiação, não. A expiação ela tem ligação com o seu passado e você vai ser obrigado a passar por ela para você evoluir. A prova, até já comentei aqui, a prova a gente pode fugir. Tem prova que vem nessa vida e você não está vindo. Aí, aquela história. Eu vou reencarnar, então deixa para a próxima. Aí... Mas expiação não tem jeito, não. A expiação, quando vem, ela vem forte, sério. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O que vocês têm de exemplo disso aí? Importante que a gente está aqui, não pode perder a oportunidade. Ou expiação ou prova, vamos encarar com muita prece, com orações, pedindo ao Pai do Céu para nos ajudar a enfrentar. E toda vez que a gente leva um tombo, a gente levanta e pede a Deus para ser mais forte, né? É a história da esperança. Ter mais paciência. Temos que ter esperança que a gente está... Pelo menos nós estamos conscientes. O que eu acho muito legal é que de uns anos para cá a gente tomou consciência. Que antes a gente vai revivendo, né? Aquela vida, deixa a vida me levar. Agora nós temos consciência. E de cada pensamento. A gente pode, puxa vida, ter feito isso, não devia ter. Aí a gente às vezes, puxa, mas eu não faço isso, não é possível. Mas a gente está consciente, já é um passo. E aí, mas também tem aquele detalhe, muito vai ser cobrado daquele que já está sabendo alguma coisa. Então, nós temos que estar sempre prestando atenção, porque nós vamos ser cobrados. E, nesse momento, o espírita está sendo cutucado, atingido. Então, a gente tem que estar sempre com o coração aberto no sentido. Vamos continuar vigiando, vamos prestar atenção. Qualquer coisa que venha, o Paulo fala em tudo das graças, qualquer coisa que venha para a gente, nós temos que dar graças a Deus que eu estou passando por isso, que eu estou passando consciente, né? De cara. E eu estou passando por isso, se é para aí, eu tenho que ver o que eu posso tirar de lição. Uma situação muito séria, muito braba. O que dessa situação eu tenho? Aí você está super triste, está desesperado. Não, eu tenho que entender que isso aqui é para me fazer o quê? Para eu ter a prova da paciência, da indulgência, da minha tolerância. Você acha naquele assunto aquela virtude que você precisa desenvolver. Porque, com certeza, tem uma ali que você tem que desenvolver. E aí você leva nesse sentido. Mesmo que você esteja arrasado, estraçalhado, se arrastando pelo chão de tristeza, de toda, aquilo ali está acabando com você por dentro, a situação tira a fome da gente, dá dor de cabeça, cai cabelo, os cabelos andaram caindo aí, cai cabelo, mas você tem que parar para pensar, o que eu preciso aprender com isso? E aí foca naquela virtude, fica com ele na cabeça, vou focar nessa virtude, porque com isso aqui eu só posso, se eu não estou achando legal isso, não estou tolerando, então eu tenho que aproveitar para desenvolver a tolerância. E aí começa a prestar atenção, cada hora tem que ter tolerância. Mas o primeiro pensamento é assim, meu Deus, eu não mereço isso. Né? O primeiro pensamento que a gente tem é esse, geralmente. E aí a gente fala assim, pô, não tem nem direito de pensar isso, que não merece. Né? Porque, na verdade, a gente não sabe aonde a gente estava na época de Roma, na época né? Dos leões, de tudo. Estava lá tacando pedra na cruz, como o pessoal fala, né? Pois onde é que a gente estava? Na plateia ou sendo comida? Salgando a Santa Ceia, o pessoal mexe nisso. Isso aí. É paciência mesmo, paciência e esperança. Porque, como dizia Chico,
tudo passa, né? Tudo Isso aí. passa. Com Então, fé a e gente tem, confiança em tem que ter Deus. esperança de dias melhores, né? E confiando Sempre, que a gente né? vai chegar lá, né? Com Bom, tá aí, certeza. terminando isso aqui, que ele vai fazer essas, mostrar que a gente está também pronto, né, para cair na cilada e tropeçar. Aí ele vai continuar dizendo que os espíritos permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios. Esses antigos são aqueles dos milênios passados, né? Nos quais eram estimulados, porque eles vão estimular essas chagas nossas, essas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres, desejam se reabilitar, mas, por indisciplina, comodidade, preguiça, né, não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens. Esses espíritos elaboram várias armadilhas, é tudo tramado. O Livro dos Médiuns, Kardec, aqui no capítulo 27, no item 216, ele vai falar que tem um erro dos médiuns que acredito que não precisa mais se instruir, que ele está no trecho desse trecho desse item, ele vai falar, não precisa mais, já aprendi o que eu tinha que aprender. E aí Kardec fala, do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com as suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. É a hora que eles entram fazendo você ficar, né? Levanta o seu orgulho. No livro de Trilha da Libertação, nós já falamos isso no início do livro, só para lembrar que esse livro é de 1995, né? O espírito, o soberano das trevas lá falava quais são as 4 verdades, onde você pega o todo o pessoal, né? Hoje em dia, né? A humanidade dos dias de hoje. Primeiro, um homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Então, o primeiro que pega é o sexo. Segundo, o narcisismo, que é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade. A história que é inerente ao ser humano, é a hora que espegam muitas pessoas. As pessoas não, todos nós, né? O poder, que tem prevalência na natureza humana, também é outra, a ambição de poder. E a ambição da riqueza, o dinheiro. As pessoas ficam a falsa umidade, aí esse conforto amolenta o seu caráter e não estimula o sacrifício. Então, você não sacrifica para fazer nada, né? Não tem nem interesse em ajudar ninguém, porque já está rico, né? Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Certamente, aquele que vencer uma ou mais de uma tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Isso aí é a fala do soberano das trevas nesse livro do Miranda, lá, Trilha da Libertação. E aí a gente vai lembrar, no Evangelho de Mateus, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, agora quem está encarnado, a gente vai, esquece um monte de coisa que aprendeu no plano espiritual. Aí tem umas 2 curiosidades aqui. O Haroldo traduziu, em vez de vigiai, a palavra lá ela pode ser traduzida como atentai. Então, e nessa live, eles estavam comentando isso, que o Haroldo fala em atentai e orai, que você tem que ficar atento. E o Pastorino também coloca ali na tradução das palavras que eles colocam lá, qual é, que eu não anotei aqui, em vez de atentar e despertar. É mais ou menos o mesmo sentido, né? Que a gente pode estar lá, sonolento, desligado. Então, despertai e orai. Atentai e orai. Vigiai e orai. Sempre tem orai. Mas o primeiro ele é para você ficar muito alerta mesmo. Então, para que a gente não caia nessas armadilhas. As ciladas, vai falar agora aqui, continuando no livro. Os justiceiros denominaram o período atual como sendo de libertação, atacando com ferocidade os adversários, muitos dos quais são espíritas que têm caído nas ciladas em que foram atirados, vitimando-se por descuidos morais e espirituais. Todos nós procedemos de um passado nebuloso, em que a opção do erro foi a nossa constante. A gente gostava de errar mesmo, queria errar. Nós trazemos as chagas não cicatrizadas dos erros que nos permitimos. E essa mancha no caráter abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos.
eles veem nossas manchas. Nosso perispírito ele fica marcado, ele é todo imantado, aqueles erros, eles dizem que vem até uma foto, né, do que aconteceu. Está lá no seu perispírito. E quando o espírito é mais esperto, eles conseguem ver. E é o campo vibratório. Nosso campo está ali vibrando e aí eles também sintonizam. Então, mas sem dar-se conta, esses espíritos, né, eles são transformados em instrumentos da lei e da justiça, que eles fingem conhecer, porque eles querem justiça pelas próprias mãos, eles estão errados. Mas só que eles são transformados, como falou lá, não existe injustiçado. Se a pessoa cai, ela tomba, é porque ela tem essa chaga no caráter, e aí ela vai atrair. E se você for testado, você entra na prova, você caiu, então você ainda não está bom ainda, né? Não está preparado. E aí a hora a pessoa cai e vai para um erro mais forte, mas aí ela foi falta de atenção. Foi na hora que não vigiou, não ficou esperto, né? Então, aí o Miranda continua dizendo, estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior, e nos encontramos informados muito bem desse período de transição para o mundo melhor, seria da regeneração. Desde Gênesis, no capítulo 18, Kardec fala, né? Os tempos são chegados. Então, ele fala que, para nós, temos que melhorar vibratoriamente ou seremos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Esses exílios, já está em outros livros, está dizendo que já estão retirando os espíritos, aqueles que não têm como mais encarnar aqui, porque não vão conseguir melhorar nesse planeta Terra, eles já estão sendo levados para o outro planeta. Aquele que será o planeta na época do início, né? Que eles vão pegar lá o tempo da pedra, que eles falam, né? Bom, aqui ele vai colocar uma observação que a gente repete até alguma coisa do capítulo 4, um texto. Ele fala aqui nesse capítulo que criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde há alguns anos. No livro ele não fala que é anos 50, mas essa informação já existe em vários outros livros. Aí, em colocações, até com o próprio Chico Xavier, aí comenta lá da minha época, essa época tem, então a época que ele está falando seria nos anos 50, já estavam tendo essa reencarnação que seria a última chance, né? Então, tu vê bem, desde 50, é o ano que eu nasci, 59, ou seja, a galera que está aí com 70, né? De 70 para baixo, no caso, eles estão aí infectando mais o mundo, tendo a oportunidade de poder escolher um melhor comportamento, o que vai dizer que eles vão escolher o seu futuro espiritual. Só que o Spinelli, no capítulo 4, ele falou a mesma coisa. Foram abertos os portões das regiões espirituais de sombra e dor, libertando espíritos desatinados que voltam à Terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Então, alguns renasceram para ter a última oportunidade e outros estão por aí soltos. Mas por que vai dar naquele capítulo falava, mas por que solta? Porque justamente está na hora de fazer o teste, né? Você vai, eles vão colar naquelas pessoas que têm a mesma vibração, aí eles vão, pela lei, sem saber, como está escrito aqui, ó, eles, sem dar-se conta, são transformados em instrumentos de lei e justiça. Então, vão estar testando, as pessoas vão ser testadas, então é uma coisa levando a outra. E aí a gente vê quem é que vai sair realmente íntegro do negócio, né? E aí ele vai colocar aqui que, quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, não temos dúvida que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se reencarnada no cenário do planeta. Então, a gente realmente, depois a gente pensa, está piorando. Não é bem que está piorando, mas que tem uma geração aí de pessoal que veio mesmo para fazer o mal, ou veio e não conseguiu se livrar daqueles, né, aquelas chagas, aquele comportamento que eles tinham, de fizeram tudo de novo, ou pior. Então, eles falam aqui, quase demoníacos estão reencarnados no planeta. Aí ele vai dar uns exemplos do que esses espíritos fazem. Elaboram leis absurdas, a fim de tornar ilegítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética,
e a qualquer procedimento digno, em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. Então, nós estamos percebendo que ele está reclamando que nós estamos, nesse momento aqui, com esse tipo de pensamento, retrocedendo a conduta. É a história que ele também, o que o Kardec pergunta lá. Você não tiver o casamento, né? O que seria? Aí ele fala, vai ter um retrocesso, porque isso aí que teve uma sequência até chegar no casamento, as pessoas conseguirem formar uma família, com a ética, com a moral, e aí você não tendo mais isso aí, volta o retrocesso. A pessoa não se juntar pelo amor e fica essa história, né? Cada dia está com um, cada dia você vai e tem uma experiência com uma pessoa diferente, né? Com sexo diferente, aí você entra nesse prazer, porque tudo tem que ter prazer, e aí é tudo imediatista, aí tem a preferência das drogas, como vai falar agora, é lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência. E tem a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas. Isso aqui a gente tem que parar para pensar. Eu vou fazer isso. Eu mesmo tinha vontade de fazer, ia andar, descer, andar de asa delta. Falei, vou fazer um dia isso, eu vou pegar e vou descer. Depois que eu virei espírita, esqueci essa situação, porque é um esporte, não é que seja suicida, mas eu estou pondo em risco a minha vida. E quando você põe em risco a sua vida, que é nosso bem, a bênção maior que a gente recebeu de Deus, você não está levando tão a sério a sua existência. Então, na verdade, o que eu quero? Adrenalina? Momentos de prazer, de alguns minutos que eu vou ficar lá em êxtase? Não é isso que eu quero mais. Agora eu quero cuidar do meu espírito, que é imortal, e o meu corpo, eu sei que ele vai ter o tempinho, mas eu não vou ficar brincando. E aí eu acho que ele coloca assim, num desses nesse momento que ele fala de esporte suicida, todos esses esportes que têm perigo de você realmente, que o perigo é grande de você ter a morte ali naquele momento, porque acontece que tem esporte que realmente ele é perigoso. Esses espíritos que estão aí, né, que estão encarnados, eles são espíritos exaltadores da loucura egóica e das perversões, causando efeitos de transtorno emocionais e doenças psiquiátricas. Estamos quase terminando. Eu termino, a gente vai comentar, para não fechar aqui, para a gente não conseguir tem que terminar o capítulo hoje. Eles comentam lá na live também, o psicólogo Rollo May, que eles falam May, não é meia, Rollo May, no seu livro lançado em 53, antes de eu nascer até o livro, o nome do livro é Homem à Procura de Si Mesmo, no capítulo 2, As Raízes da Nossa Doença. Esse psicólogo vai falar do vazio existencial, que já tinha nessa época, hein? Olha só. Ele diz que os valores humanistas, desde lá, né, foram diminuídos com a meta seja você mesmo. Você pode ser aquilo que você quiser. Que é mais ou menos o que coloca-se hoje em dia, né? Para você, você tem que ser você mesmo. Eu escuto isso demais e vejo muito escrito na internet. Você pode fazer o que você quiser, se quiser, mas só que isso estimula uma falsa ideia de liberdade. As pessoas, às vezes, não interpretam isso muito bem, caem na história de que eu tenho que ser eu mesmo, porque eu tenho que aproveitar a vida, né? E que eu tenho que estar sempre bem com tudo, porque né, aquilo ali é naquele momento, né? É muito de sensações, e eles não veem que isso aí tem que existir com responsabilidade e compromisso. Então, essa falsa ideia de liberdade, não vai existir com essa responsabilidade e compromisso. E eu tenho exemplo disso bem de perto, e eu sei que isso acontece muito mesmo. Muito assim, tem gerações aí que estão entendendo errado mesmo. E o conceito que a gente tem que levar, o nosso conceito ideal, principalmente como espírita, nós temos que ser o melhor que a gente puder. Temos que vencer nossas más inclinações, ser aqueles que promovem a beleza, a moral, a ética. Então, nós não temos que ser o que a gente, você eu mesmo, eu vou fazer o que eu quiser. Nós temos que ser o melhor que a gente puder, e dentro da ética, da moral cristã, ou seja, fazendo sempre bem, né, para o próximo, melhor que eu puder. Então, já estamos nos 10 últimos minutos, vou acabar de ler e a gente comenta. Esses espíritos, alguns deles estão reencarnados em funções administrativas. Eles são extravagantes e irresponsáveis. O que eles foram? Ele coloca para a gente como é que eles estão agora, mas o que aconteceu? Eles foram antigos soberanos, senhores poderosos na maldade, devassos que degradaram nações e povoados, multidões e vassalos.
soldados que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade. E agora voltaram, estão administrando vários locais, né? Não é só de governo de último escalão, né? É governo de todos os níveis, municipal, estadual, federal e ao longo do planeta Terra todo. Então, no mesmo estilo. O que acontece com eles? São inspirados pelos aqueles comparsas que estão no além, na condição de quê? De justiceiros. Eles começam a inspirar e a pessoa vai fazendo, vou fazer isso mesmo. Não quer saber de fazer o bem para aqueles que eles governam, né? Eles querem fazer o que eles acham que é melhor. Então, a paisagem mental desses espíritos é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ficam em volta dele. Ovoides, que são espíritos que já estão até deformados, inclusive no perispírito, e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. Intelectuais, hoje em dia, também funcionam como antena desses espíritos inferiores, que são os justiceiros, né? Semeiam na filosofia materialista, nihilista, utilitarista, as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais alguns se atiram, né? Que as pessoas que gostam desse assunto vão lá e vão consumir aquele produto dele e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade. Coloquei aqui um alerta para a gente em relação às crianças, que hoje em dia tem os tais dos influenciadores digitais, tem um monte de criança aí que fica vendo esses youtubers aí e as pessoas não falam coisas muito, sim, não tem muita moral na história, tem alguns que fazem até palavreados chulos, programas de desenho com massagem distorcida, músicas com sentido infeliz, fora os palavrões que a gente sabe que tem. Mas, para terminar aqui agora, apesar de tudo, a limpeza espiritual está sendo feita desde algum tempo. Mas aí agora está no apogeu sob o amparo da pandemia. A pandemia veio para ajudar a dar uma limpada, uma enxugada também. Não só nas pessoas, né? Nos encarnados, tirar o encarnado e passar para lá de lá, mas vieram para dar uma limpada. E cabe a nós, agora e sempre, permanecemos vigilantes e ativos na semeadura dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Felizmente, acima de tudo, temos Jesus e sua filosofia de amor, que corrige e ampara. E o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho e o bem dominará qualquer tipo de maldade. Fechamos o nosso capítulo hoje. E agora vocês vão falar o que vocês acharam desse textão aí, que realmente é uma coisa, né, bem impressionante. Eu acho que a gente não tem a dimensão. Acabou? Foi? Não, tá gravando. Eu acho que nós não temos a dimensão disso. É enorme, enorme. Né? Assim, não consigo atingir tudo isso, né? É porque quem está indo agora, né? Por quê? Quem está ficando? Por quê? Limpeza, que enorme essa limpeza. Eu não consigo atingir, eu acho monumental esse livro. A dimensão que ele dá. Dos obsessores, de quem faz o bem, de quem age no bem. Agir no bem o tempo inteiro é uma loucura, é o que a gente persegue. É monumental, realmente. Só vivendo o que a gente está vivendo, né? No nosso dia a dia, principalmente na minha área, é uma coisa alucinada. Assim, alucinada no bom sentido, né? De tão profundo, de tão complexo que é. Por isso que eu me interessei tanto nesse livro, porque ele tenta explicar o que a gente está vivendo. É bem complicado. Mas é muito bom estar aqui, né? E estar aqui estudando. É isso aí. Tentando entender, né? A parte dos governantes, né, também me chamou a atenção, né? Porque eu até olho os governantes, gente, certos governantes eu olho e vejo assim, essa pessoa está obsidiada. Porque tá com aquela fisionomia, sabe, carrancuda, assim, é muito estranho, né? E aí vem o livro, né, e comprova isso, né? O poder, e o olhar também, às vezes, né, Bia? As pessoas em palanque olham que você fala assim, meu Deus,
que é isso? Que Será é que é isso, isso né? mesmo que eles estão falando, né? Você fica assustada, muito assustada. A gente imagina a quantidade de influência de espíritos que esses governantes recebem o tempo todo, porque entra um, sai outro. Deve ser, além dos que estão colados e imantados com eles o tempo todo, e que a grande maioria cai no poder, eles têm o tempo todo, fala daqui, fala de lá. E aí, os encarnados e os desencarnados o tempo todo. Então, realmente é uma situação, assim, tem que ser muito Eles corajoso. são marionetes do plano das trevas, né? Exatamente. Literalmente. E aí, Você esse vê ali que eles livro, não têm discernimento. a Sueli Caldo, logo começou o estudo, né? Ela falou assim: nesse livro nós vamos aprender a estratégia das trevas. Explicam várias estratégias aqui. Só que nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. A gente tem que estar sempre alerta, porque tem estratégia. No próximo capítulo, que inclusive é enorme, eu acho que nós não vamos conseguir fazer em um dia, vamos ter que dividir em dois, que ele é o capítulo maior do livro todo. Eles contam como é que vão adilando, coisas que faz a intriga dali, quer dizer, coisinhas bobas, parece fofoquinha de novela, né? Fulano falou isso, falou mal de ciclano. Então, eles começam devagar com isso aí, fazendo você mudar de... Aí você pensa, já fica com raiva do que a pessoa falou, a pessoa colocou um negócio do jeito que você não gosta que coloca, aí você já reclama, que não era, precisava reclamar, mas já falou, tá vendo? Colocou de novo, aí não tem ouvido. Aí tu vai, você colocou isso aqui de novo, então começa com coisas bobas. E eles vão arquitetando de uma maneira, porque eles sabem que você tem, né? Tu é impaciente, você é irritada, irritadiça. Você é uma pessoa que leva tudo com calma, então tem que te irritar de outra maneira, para você poder reagir. E aí a gente vai, e é o tempo todo. E o livro ele mostra para a gente essa dimensão, quer dizer, a Eliane fala, não temos condição de avaliar a dimensão. Não temos. Só que a gente tem condição de entender que existe muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Coisas que a grande maioria das pessoas... Você pensa bem, nós estamos no Brasil, o universo que lê o livro. No mundo inteiro, as poucas pessoas que conseguiram ler esse livro e tirar um pouquinho de experiência, que a gente fala que o nosso estudo, está alerta. Tu imagina a quantidade de outra que não tem noção do que passa. O que a gente pode fazer? Sempre, né? Como a gente já falou aqui, fazer a nossa oração por tudo, por todos, se manter nessa sintonia da oração. A gente já viu no livro aqui, tu vê que no último capítulo a auxiliar de enfermagem fez uma oração, na mesma hora veio o Cláudio, tirou o pai dela, que já estava perturbando a coisa dela, levou o pai para o socorro, coisas de oração, aquela, Deus, por favor, me ajuda, ou por favor, me dê uma força. Não é a gente sabe que tem gente que se sente bem com as orações repetidas, mas no nosso caso a gente sabe que a sintonia ela é muito na canalização. Faz, canaliza, conecta. Você se conectar, você consegue ter esse retorno. Estamos com 1 minutinho e meio. Carla vai ter que fazer a nossa oração final, a gente não pode comentar mais nada hoje, vamos deixar para a próxima, gente. Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos dessa hora e rogamos-te forças para fixar tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução da tua vontade e agradecemos por essa reunião maravilhosa, esses estudos, esses ensinamentos. Nós possamos estar reunidas novamente na próxima semana para mais aprendizado e que possamos colocar em prática todo esse ensinamento. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. A gente consiga um amparo para poder ter essa lucidez, né? Com certeza. E aproveitar a oportunidade, né? Isso aí, vamos aproveitar. Nós estamos nessa aqui junto para isso mesmo. Cuidado com as cascas de banana. E a casca de banana. Beijo, gente. Até a próxima. Verdade. Nosso estudo é um banho de energia, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.